Olá, graça e paz, abençoados, né? Glória a Deus, né, pela vida de cada um dos amados irmãos, né? Ainda estou aí aguardando os irmãos, né, em graça, os irmãos que são ovelhas escolhidas, eleitas do Senhor, né, que estão aí para receber o apostolado esta noite. Glória a Deus por todos aqueles que estarão aí participando dessa live juntamente comigo. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Abba Pai. Glória a Deus. Eu estou aqui na minha residência, né, Lírio do Vale, né, faço parte do Ministério MGA, Manaus, Graça e Apostolado. Glória a Deus. E eu sou evangelista no ministério e também auxilio o pastor José Nilton como a segunda pessoa no ministério. Glória a Deus, né? Nós estamos nos reunindo nas quartas-feiras, às 19 horas, e estamos nos reunindo também aos domingos, às 19 horas também. E nós ficamos localizados na Rua Flamengo, número 110, bairro Cidade de Deus. Glória a Deus pela sua vida que está aí nos acompanhando. Graça e paz a todos aqueles que estarão aí nos acompanhando nesta live. Glória a Deus pela sua vida. Abba Pai. Graças a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Glória a Deus também pela vida do pastor José Nilton, que é o pastor do Ministério MGA Manaus. Glória a Deus. Marcos Gomes, que é o apóstolo, né, do Ministério MGA Santo André. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Amados, vou fazer uma breve oração para que os amados possam receber o perfeito entendimento da palavra do Senhor esta noite, que nós possamos receber por fé, né, a palavra de Deus, né, a graça como ela é e o apostolado como tem que ser, né, porque o MGA é um ministério sério para pessoas sérias que levam a palavra de Deus a sério. Glória a Deus por isso. Querido Deus, eu oro pelas ovelhas que estarão recebendo o apostolado esta noite, Pai, em nome de Jesus, para que seja lhes dado, Senhor, o perfeito entendimento, para que meu trabalho não seja em vão, Pai. Que haja manifestação do Teu Espírito, em nome de Jesus, as ovelhas eleitas, escolhidas e predestinadas para reinar em vida, receber a graça e o apostolado, que haja certificação, que haja o entendimento, Senhor, aberto, os olhos iluminados. Em nome de Jesus, eu creio e por isso eu falo. Amém. Glória a Deus. Abba Pai. Glória a Deus, né, pela vida dos amados, né, que estão aí. Graça e paz. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Nós temos um tema hoje. O nosso tema é uma palavra de afirmação, né? E esta palavra de afirmação do nosso tema, na graça não há nenhuma condenação. Então, aqui é uma palavra afirmativa da parte do Senhor. Glória a Deus. Então, para que nós possamos entender a graça como ela é, o apostolado como tem que ser, o tema é uma palavra afirmativa, nós vamos ver o porquê que não há também nenhuma condenação, para que depois nós possamos falar verdadeiramente, né? Porque não há nenhuma condenação. Glória a Deus. Então agora nós vamos receber o apostolado, né, esta noite, porque não há condenação para nós. Nós vamos ler alguns versículos que falam da palavra do Senhor sobre esse tema. Os amados podem abrir as suas Bíblias em Gálatas 3:13, né? A minha já está aberta. Glória a Deus. Primeiro, amados, nós vamos entender por que não há nenhuma condenação. E a primeira coisa que nós vamos falar, por que não há condenação, é porque agora em graça nós não estamos debaixo de maldição. Então, por isso, não há nenhuma condenação. Mas vamos ver se está escrito
a palavra do Senhor também se nós não estamos debaixo de nenhuma maldição. Glória a Deus por isso. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Glória a Deus. Então, glória a Deus pela palavra, que não há condenação para nós, porque nós não estamos debaixo da maldição da lei. Essa é o fato, porque nós não estamos debaixo de nenhuma condenação. Porque a lei, né, ela foi cumprida através de Jesus, segundo a carne. Glória a Deus que ele veio para cumprir a lei. Então a palavra de Deus, ela está clara, que Cristo nos resgatou, ou seja, ele nos redimiu, né? Ele tomou o nosso lugar, ele foi o nosso substituto. Glória a Deus, e nos resgatou da maldição da lei, ou seja, fazendo-se maldição por nós, como está escrito. Então, ele se fez maldição por nós. Então, ele cumpriu a ordenança que nós não poderíamos cumprir, né? Porque na lei, o homem ele é transgressor, né? Na lei o homem é pecador. Por isso é que precisaria o homem ser resgatado da maldição. Eu falo do homem, mas nós somos gentios, né? Nós já nascemos debaixo de uma nova aliança, debaixo de uma nova jurisdição. Glória a Deus. E a lei, ela foi imputada somente para os judeus. Ela não foi imputada para os gentios. Por isso, também é um motivo a qual nós não estamos debaixo de maldição. Mas é para que fique claro, porque existem irmãos ainda que estão presos no sistema religioso, cumprindo ordenanças e mandamentos. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade é que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós não temos mais que cumprir ordenanças. O que é Cristo nos resgatou da maldição da lei? É que agora não há mais ordenanças, não há mais mandamentos para serem cumpridos. Glória a Deus por isso, porque ele já nos resgatou desse jugo, né? Ele resgatou os judeus. Glória a Deus por essa palavra. Nós vamos ler mais um versículo da palavra do Senhor, também que fala porque não há condenação, né? Estamos primeiro vendo por que não há condenação. O segundo versículo está em 2 Coríntios 3, o 7, o 8 e o 9. Vamos ler rapidamente esses versículos. E aqui nós vamos entender que agora em graça nós não estamos debaixo da lei, ou seja, não estamos debaixo do ministério de morte e condenação. E nós vamos entender que a lei, ela é esse ministério de morte e esse ministério de condenação. E se não há nenhuma condenação para nós, é porque não estamos debaixo desta jurisdição, que é morte e condenação. Vamos ler a palavra do Senhor? 2 Coríntios 3, 7, 8 e 9. Glória a Deus. Vamos conferir a palavra do Senhor. O versículo 7 do capítulo 3 de 2 Coríntios. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse. Então, existe aqui a palavra, né, quando nós lemos agora na parte A do versículo, é o ministério da morte gravado, né, com letras em pedras, ou seja, são normas, ordenanças, que é lei, né? É algo que você precisa cumprir, é uma ordenança dada para se cumprir. Então, é um ministério de morte. E mais uma vez eu falo
que foi dado somente para os judeus. Os gentios não receberam ordenanças, né, leis para cumprir. Nós somos gentios, nós estamos debaixo da graça, estamos em Cristo. Glória a Deus por isso. Então aqui é claro que a palavra está revelada pelo apóstolo Paulo e que é o ministério de morte. E nós vamos ver agora no 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Então aqui nós estamos no ministério do Espírito, ou seja, agora na graça, nós somos guiados e ensinados pelo Espírito Santo do Senhor. Nós não precisamos cumprir ordenanças e mandamentos para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos guiados e ensinados, né, pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o ministério do Espírito Santo, que nós possamos se deixar sermos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Então, o nosso ministério é esse, é o ministério do Espírito Santo, não mais de morte, né? E o 9. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Glória a Deus. Então aqui Paulo diz que o ministério da condenação, ele foi glorioso, ele teve as suas glórias, claro que ele teve as suas glórias, mas muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então aqui Paulo, ele compara a lei como ministério de condenação, e ele compara a graça, né, que se excede em glória do ministério da justiça. Glória a Deus, porque Cristo já cumpriu tudo por nós e hoje nós estamos em Cristo. Glória a Deus por esta palavra. Então aqui é claro que nós aprendemos com esse apostolado, aqui com o apóstolo Paulo, que a lei não é mais do que o ministério de morte, de condenação, né? E nós não estamos mais sendo transgressores, porque agora na graça nós não vivemos mais desses rudimentos e nem de obras mortas. Glória a Deus por isso. Graça e paz aos amados irmãos, né, que estão aí me acompanhando nessa live. Glória a Deus pela vida dos amados irmãos. Os irmãos possam estar compartilhando, né, este apostolado, né, aqui diretamente de Manaus, MGA Manaus. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Então agora nós entendemos, né, por que nós não estamos debaixo de condenação, não estamos mais debaixo de maldição e nem não estamos mais debaixo do ministério de morte e condenação. Glória a Deus. Agora vamos ver por que realmente não estamos debaixo, né, de nenhuma condenação. Porque nós estamos agora, né, debaixo de uma nova aliança, nós estamos debaixo de uma nova jurisdição sem condenação. Estamos debaixo da graça. Agora nós, né, os gentios, todos aqueles que nasceram depois de Cristo, que são gentios, que são ovelhas eleitas, escolhidas e predestinadas do Senhor, estão debaixo dessa nova jurisdição, debaixo da graça. Nós vamos ler Romanos 6 e 14. Glória a Deus por esta palavra. Romanos 6 e 14. Glória a Deus. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então aqui a palavra, ela já está revelada pelo apóstolo Paulo, né? E ela é bastante clara quando diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Por que o pecado não terá domínio sobre nós?
podemos perguntar, por que não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça? E por que não tem força o pecado? Porque nós não somos pecadores, né? Porque para você ser pecador, você precisa ser um transgressor. Pecador quer dizer que você é um transgressor, e transgressor de lei, de ordenanças, ou seja, quando você quebra o que foi lhe imputado, né, de ordenanças e mandamentos, aí você é um transgressor ou você é um pecador. Mas glória a Deus que não estamos mais debaixo do ministério de morte, como nós vimos, não estamos mais debaixo do ministério da condenação, estamos debaixo da graça. Então, um exemplo que eu posso dar é com relação às leis de trânsito, né? Se nós infracionarmos as leis, né, de trânsito, nós receberemos uma multa, né, e seremos punidos, com certeza, porque existe uma lei, existe uma norma e nós precisamos obedecer e respeitar. Então esse é o exemplo, né, que Paulo está dando aqui, que o pecado não terá domínio sobre nós, sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, nós não estamos mais debaixo de ordenanças e mandamentos. E já que não há ordenança e não há lei, não existe transgressão, não existe condenação e não existe pecados. Nós não somos mais pecadores, não somos mais transgressores, porque já não existe mais ordenanças e não existe mais mandamentos, porque o fim da lei é Cristo, né? Glória a Deus, e nós não estamos debaixo da lei, né? Estamos debaixo da graça, debaixo de uma nova aliança, debaixo de uma nova jurisdição. Glória a Deus por essa palavra, que você receba por fé, né? Essa palavra que agora Deus ele não está mais imputando pecado, né? Porque nós não somos mais transgressores, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E na graça não há mais condenação, estamos em Cristo. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Graça e paz também a irmã Maluane, graça e paz, minha amada. Glória a Deus pela sua vida. Abba Pai. Amém, amados. Então nós vamos ler mais um versículo que fala sobre que na graça não há mais nenhuma condenação. Glória a Deus. Porque nós estamos em Cristo, né? Estamos uma nova aliança, né? Deus fez tudo novo. Glória a Deus por isso. E estamos agora sem condenação. Porque como poderia nós estarmos debaixo de condenação se não há lei, se não há ordenanças, se não há mais mandamentos? Então não tem condenação, porque não nos foi imputado mais pecado agora na graça. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor, Romanos 8, né? Nós vamos ler o versículo 1, o 2, o 3, o 4 e o 34. Romanos 8. Próxima página, né? Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Graça e paz aos irmãos que estão aí nos acompanhando na live, que os irmãos possam estar compartilhando aí, para que as ovelhas do Senhor recebam, né, esse apostolado. Glória a Deus pela vida dos amados irmãos. Romanos 8, né, vamos ler, de 1 a 4 e depois o 34. Versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus, né? Portanto, quando Paulo diz aqui, agora é na graça, agora é nesta nova aliança, agora é debaixo da graça, como nós já vimos, né? Na palavra, em Romanos 6 e 14, estamos debaixo da graça. Agora é debaixo da graça.
agora é nesta nova aliança, agora é em Cristo. Amém? Então agora tudo é a mesma coisa. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui, amados, a palavra de Deus ela é clara que os que estão em Cristo Jesus não estão mais debaixo da lei, não estão mais debaixo do ministério de morte e condenação, e não estão mais debaixo de maldição. Glória a Deus. Então, aqui no apostolado do apóstolo Paulo, no versículo 1 do capítulo 8, os que estão em Cristo Jesus, né, é que não há nenhuma condenação. Amados, estar em Cristo é tão somente ter nascido debaixo de uma nova aliança, debaixo de uma nova jurisdição. Como eu falei, nós não somos judeus, nós não nascemos debaixo da lei, né? E nós estamos aqui, ó, em Cristo, estamos aqui em graça, debaixo desta nova aliança. Glória a Deus, estamos em Cristo. Então, tudo que Cristo fez, Ele fez para o nosso espírito. Então, todas as ovelhas, né, que são eleitas, escolhidas e predestinadas do Senhor, salvas pela graça, estão em Cristo no Espírito. Glória a Deus. Então, por isso que não há nenhuma condenação para nós, né? Porque o sistema, ele traz confusão com esse versículo, né? Porque diz, mas se eu transgredir, eles se firmam muito em Gálatas 5, né? Com as obras da carne, a qual agora na graça, Deus não nos conhece mais segundo a nossa carne, porque o que Ele fez é para o nosso espírito. Então, estar em Cristo é no espírito e não na carne. Glória a Deus por isso. Então, o nosso espírito diante de Deus, ele não tem condenação e não há imputação alguma de pecado, porque não somos transgressores, não há mais pecado agora na graça. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e morte. Glória a Deus por esta palavra, né? Então, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Então, é só ler o que está escrito, crer no que está escrito, né? E receber o que está escrito. Então, receba por fé esta palavra do Senhor, né? Que fala que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, o resultado do pecado, ele era a morte. Então, Cristo nos redimiu da morte. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Nos redimiu do pecado. Amém? Porque o pecado, ele era o que separava o homem de Deus. Era o pecado. Então, quando Cristo nos reconciliou e Ele cumpriu toda a lei, né, nós deixamos, né, o homem deixou de ser transgressor da lei. Glória a Deus. Então, agora, Ele cumpriu as ordenanças, né, livrou-me da lei. Então, o homem ele não conseguiria cumprir sozinho, né? Então, o próprio Cristo, né, o próprio Deus, revestido em carne, ele fez por nós, né? Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Então, ele nos livrou do pecado e da morte, né? E morte, nós vimos que é o ministério de morte e o ministério de condenação que imputa pecado, porque o homem é transgressor, né? E por isso que agora em Cristo, agora a lei do Espírito de vida em Cristo livrou-me da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Quão maravilhoso é ler isso, né? Quão maravilhoso é nós ver a palavra com os olhos iluminados, né? Agora na graça. Glória a Deus. Vamos ler o 3. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne,
Deus o fez enviando seu Filho em semelhança do homem, pecador, como ofensa pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado na carne. Glória a Deus por essa palavra. Abba, Pai. Então aqui era impossível que o homem cumprisse, né? Por isso, Deus o fez enviando seu Filho em semelhança do homem, pecador, como ofensa, como oferta pelo pecado. Então Cristo, ele foi a oferta pela transgressão do homem, pelo pecado do homem. O homem não conseguiria, né, se firmar, porque na lei o homem ele era perdoado, o pecado ele não era tirado. Agora na graça o homem não é mais perdoado, o pecado não é mais imputado, né, a nós. Não existe mais condenação para nós, os que estamos em Cristo Jesus. Agora na graça o pecado ele foi realmente tirado e nós já nascemos debaixo de uma nova aliança, uma nova jurisdição. Glória a Deus por isso. E aqui na parte B, como oferta pelo pecado, dessa forma condenou o pecado na carne. Então ele condenou o pecado na carne. Por isso que eu falei logo no início ali do versículo 1, é que foi no nosso espírito, né? Estamos em Cristo no espírito, porque ele condenou o pecado da carne. Então, se ele condenou o pecado da carne, para nós não existe mais condenação, porque já está julgado, né? Já está feito, já está perfeito. Nós já somos aperfeiçoados, né? Já somos justificados, já somos ovelhas do Senhor, eleitas, escolhidas e predestinadas em amor. Glória a Deus por esta palavra. Aqui no versículo 4. Para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ele cumpriu para que as exigências da lei se cumprissem em nós. Então, na lei, o homem ele era transgressor, era exigido que ele cumprisse as ordenanças e mandamentos. Mas aqui, no versículo 4, né, ele condenou o pecado da carne, ainda no versículo B da parte 3, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós. Então ele cumpriu para que nós hoje, agora na graça, não precisássemos mais cumprir e não sejamos mais transgressores. Então agora nós não estamos mais debaixo de condenação, debaixo de nenhum tipo de condenação, porque nós não somos mais transgressores. Cristo, ele cumpriu todas as exigências da lei, né? Ele cumpriu por nós. Está muito claro, né? O sistema religioso ainda está aí confuso, trazendo confusão para as ovelhas, que as ovelhas têm que cumprir propósito, né? Se não cumprir o pacto, né? Se não fizer, então nada vai acontecer. E o que está escrito aqui no versículo 4, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós. Então ele fez isso para que toda e qualquer exigência da lei fosse cumprida em nós. Então nós não somos mais transgressores. Hoje nós não precisamos cumprir mais ordenanças, mandamentos, e não estamos mais debaixo desse ministério de morte e condenação. Por isso, né, que o nosso tema é: na graça não há nenhuma condenação. Então é por isso que não há nenhuma condenação, porque ele cumpriu perfeitamente as exigências da lei para que se cumprisse em nós, para que nós não precisássemos mais cumprir nenhuma ordenança. Glória a Deus por esta palavra. Vamos ler mais um versículo, que é o 34 agora. No mesmo capítulo ainda do 8, né? Versículo é o 34. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos, né? Que estão aí
nos acompanhando nesta live. Glória a Deus. O 34. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então aqui é uma pergunta, né? Paulo está perguntando, quem nos condenará, né? Então você pode perguntar, né? Quem pode me condenar? Porque o sistema religioso é o ministério de morte e condenação, e ele traz condenação, né? Se você não obedecer, se você não cumprir as ordenanças, né? Você é punido, né? Você é afastado, perde o cargo, não pode participar mais da Santa Ceia, né? Existe uma punição. Então, podemos ver que isso é um sistema do Ministério de Morte e Condenação, que é o sistema religioso, que imputa ainda pecado ao homem. E Paulo está falando aqui, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, nós estamos em Cristo. Então, não há mais nenhuma condenação. Quem os condenará? Por isso que nós estamos fora de um sistema religioso. Nós estamos em Cristo, estamos debaixo da graça, né? E agora, na graça, não nos é mais imputado o pecado e não estamos debaixo de condenação, debaixo do ministério de morte. Glória a Deus por isso. Aqui no versículo 35, ele diz aqui, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo, a espada, né? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Glória a Deus. Então aqui nada poderá separar de Cristo. Não existe condenação, né? Porque o que é imputado no sistema religioso é que quando você transgride a lei, quando você está em pecado, como eles dizem, está em pecado, né? Aí, ou seja, você está afastado, você está desviado, né? Enquanto que nós estamos reconciliados no Espírito com o Senhor, estamos reconciliados com o Espírito. Então, o próprio sistema, ele traz essa condenação, esse julgamento para as ovelhas, que quando elas transgridem, né, na carne, a qual nós somos justificados e reconciliados no Espírito, então traz condenação para a ovelha. Muitos perdem os cargos, né, são afastados, e muitos são até excluídos em membresia mesmo. Alguns ministérios, né, que eu até fiz parte, a pessoa realmente é até excluída, porque existe uma condenação, é um ministério de morte e é um ministério de condenação. Então, é maravilhoso nós sentirmos esse gozo, né, essa alegria, dessa graça, né, em nossas vidas. Glória a Deus por esse mover de Deus na terra, né? Glória a Deus por essa graça ter chegado até nós, o conhecimento, né? Deus ter predestinado os eleitos do Senhor que estão aí ouvindo essa palavra, né? Esse apostolado do Senhor. Glória a Deus por isso. Então, amados irmãos, aqui eu finalizo, né, a live para não ficar muito longa, né? O nosso tema que nós falamos, na graça não há nenhuma condenação. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. E os amados que queiram estar congregando conosco, né? Estamos situados lá no bairro Cidade de Deus, né? Número 110, Rua Flamengo, né? Estamos nos reunindo às quartas-feiras, às 19 horas, e também ao domingo, às 19 horas também, né? Na direção do pastor José Nilton, né, Fonseca, glória a Deus, e também comigo, que sou evangelista, né? Estou também na direção juntamente com ele, fazendo esse trabalho, né? Levando a graça e o apostolado para as ovelhas de Deus.
Glória a Deus pela sua vida. Graça e paz. Essa é a graça e esse é o apostolado. Glória a Deus.